Olá, amigas! Sejam muito bem-vindas para mais um episódio do podcast Amigas de Fé. Eu sou a Cíntia Zaparoli. E eu sou a Dani Lemos. E nós estamos aqui hoje super felizes com a presença da nossa convidada, a pastora Terezinha Feitosa. Seja muito bem-vinda, pastora. Bem-vindíssima. Ai, que legal, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão importante, tão especial. Daqui a pouco a gente já vai seguir para a apresentação da pastora. Antes, a gente quer falar um pouquinho sobre as nossas redes sociais e o nosso retiro. Então, quem não segue ainda o nosso Instagram, é só entrar lá e seguir Ministério Amigas de Fé. Pelo Instagram, né? Pelo Instagram, vocês vão ter acesso a todas as informações, todas as programações do Ministério. E a que está mais fervendo lá, que já está aberta a inscrição agora, é para o Retiro. Retiro 2023, bem forte. É. Os preparativos estão pegando fogo, né? Tá sim. E já está aberta a inscrição, tá? Já tem um link lá no nosso Instagram. Os dias vão ser dia 8, 9 e 10 de setembro, no sítio Porteira Branca, certo? Exatamente, bem pertinho, um lugar de fácil acesso, muito tranquilo de ir e vir. Então, não fique de fora, porque as vagas são limitadas, né, São Cíntia? poucas vagas. E isso não é propaganda enganosa e nem fazer pressão não, viu, gente? Porque realmente, das outras vezes nós tínhamos vagas tranquilas, né? Mas dessa vez não, nós teríamos realmente poucas vagas. O lugar é menor, mas é maravilhoso, né? Um lugar de muita paz, né? Lindo. Como nós ficamos felizes, né, de ter dado certo lá, né? Super felizes. É um lugar que está muito bem cuidado, um lugar muito bem pensado, onde acolhe, geralmente, quase 100% que ele falou, é de eventos cristãos, né? É só cristão. Só, né? Cristão. Só. Um lugar muito gostoso. Então é um lugar de Deus mesmo. É um lugar que você sente a presença de Deus nos detalhes. É lindo demais. Vai valer a pena, porque Vai valer a pena. Deus já tá trazendo tanta coisa boa, né, Cíntia? Inclusive lá no Instagram tem fotos, né? Já tem a foto. Do local. Do local tem o sitezinho que foi montado com as fotos do local. Entra lá e se inspirem para fazer inscrição. Está com a gente lá, né? Vai ser bom, né? E lembrando também, né, que vocês que estiveram no nosso encontro, que aconteceu no dia 15 de abril, foi lindo, maravilhoso, realmente foi céu na terra, né? Foi maravilhoso, um encontro especial demais. Você ficou sabendo também que no dia 29 de julho, nós temos também um próximo trabalho que vai acontecer. E aí você vai ter que esperar pelas redes sociais, porque nós estamos finalizando já as nossas divulgações para começar a postar, né? É isso aí. É o culto de inverno. Culto de inverno. A gente ainda está trabalhando nele. Só finalmente. Então, por essa semana que vem, já tem novidade. Então, não deixe de nos seguir, de ficar atenta, porque tem muita coisa que está gerando ali, que Deus está trazendo, que está sendo, assim, bom demais, né? Vale a pena ver, participar, compartilhar e curtir aí. Tá isso bom? Aí. E hoje, então, vamos lá. Vamos com a nossa convidada super especial. Seja muito bem-vinda mais uma vez, pastora, que é psicanalista também, pastora. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho de você, do seu ministério, da sua família. Pode ficar à vontade. Legal, vamos lá. Então, eu sou Terezinha Feitosa, casada com Milton Feitosa há 25 anos. Tenho o Matheus tem 22 anos, já é casado, né, com a Bárbara, minha norinha. Então, temos uma família, graças a Deus, aí alicerçada nos caminhos do Senhor, e isso é muito importante, né, para o nosso ministério. E eu sou muito grata pela minha família, né? Então, um orgulho muito grande no nosso coração. E também sou psicanalista, já faço atendimentos há para 5 anos que eu trabalho com atendimento no consultório. Ajudo pessoas a trazer um novo significado para a vida, né? Então, nós já estamos com a igreja na frente como pastores, presidente da igreja MEP Missão Evangélica Peniel, situado em Votorantim, há 18 anos, né? A igreja está com 22, nós estamos na liderança há 18 anos já. Bastante tempo. Que lindo, né? Uma igreja muito acolhedora, por sinal. Eu adoro, eu amo.
Um lugar para se visitar, conhecer, você que está aí, ó, desigrejado, parada, Será um desanimada. prazer receber. Vá porque vale a pena. Um lugar lindo, de muito amor, né? Muito amor, a gente Muito amor. percebe, né? Na chegada já percebe, pastora. Ai, E dizer, fico papai feliz. sempre dizia, né? A igreja reflete a sua liderança. Então, tipo, aquilo que os líderes são, né, sempre reflete também no corpo da igreja. E é isso, né? Você, pastor Milton, os dois, né, são um casal muito amorosos, né? O próprio Mateus, a Bárbara, é uma família de muito amor. Então, eu acredito muito nisso. Acho que a igreja entendeu o propósito maior, que é o amor, o acolhimento, né, o cuidado. E é o que vocês têm, né? Então, você que mora em Votorantim ou na Redondeza e quer conhecer, vá, porque vale a pena. Ah, que legal. Serão muito bem-vindos. Qual os dias de culto lá? Já vamos colocar aqui para eles. O culto nosso é na segunda, nós temos um momento de oração, das 18 às 19. Que é o Se Joga! Se Joga começou com as mulheres, né? E depois de um ano, agora os homens também aderiram. Que Então, delícia. agora nós temos Se Joga para as mulheres e também para Estão abertos para a igreja. a igreja. Olha que bacana. E aí, na quarta-feira, nosso culto, das 20 até as 21 horas. E no domingo, às 19 horas. Que delícia. Também tem as redes sociais, né, da Redes igreja. sociais, MEP. MEP Central. Isso, MEP Central, entra lá. Dá para você curtir. Temos feito os nossos cultos, né? Tem online, então dá para você assistir e ver um pouquinho do que acontece lá. Que benção. Instagram e Facebook tá aí para vocês, né, que querem conhecer um pouquinho mais, MEP Central. Entra lá que vale a pena. É Isso isso aí. Vamos lá. Pastora, Diga. eu sei que você tem um testemunho muito forte, que comove, né, Dani? É uma coisa que entra no nosso coração, né? Sobre a sua recuperação, a sua cura, a cura do câncer, né? Uhum. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi passar por esse processo. O que significou para você esse processo? Vamos lá. Então, 2011, tudo aconteceu em 2011, né? A gente, assim, meu filho com 11 anos de idade, tudo aparentemente estava caminhando, né? Normal, né? E foi algo assim, o acontecimento foi algo muito marcante, porque quando você está vivendo um processo de vida normal, né? E algo acontece, você sai do normal e você passa a entrar num mundo que você não conhece. Então, foi assim que aconteceu comigo. Eu descobri, tocando, né, as axilas, eu percebi um caroço e na percepção desse caroço, eu fiquei incomodada com aquilo e até perguntei, né, para a moça que faz depilação. Ela falou, acho que não é nada, é um pelo encravado. E aí foi, né? Mas aquilo continuou, aí eu procurei um médico, já uma médica endócrina que me acompanhava já há algum tempo, e ela falou, Terezinha, eu vou pedir uma ultrassom, você faz, e depois você me traz. E ela falou, faz pra gente ver, porque às vezes é alguma inflamação, ela vai embora, mas vamos fazer rápido. Então eu fiz a ultrassom, e quando eu estava fazendo, a médica perguntava, nossa, mas você leva logo para sua médica? Nossa, mas e começou? E ali ela examinou minhas mamas, examinou o outro lado. E eu, no momento, não fiquei preocupada, né? Tava achando que estava tudo normal. Aí, quando eu saí, ela falou assim, olha, quando o resultado ficar pronto, leve para sua médica. Rápido. Tudo bem, mas eu estava no normal. Até então, quando veio o exame, aí eu fiz a leitura, né, do exame, não entendi nada. Mas quando eu levei para a médica pediu que a secretária já me chamasse. E fomos lá, né? Eu e meu marido. E quando nós chegamos lá, ela já tinha agendado 4 médicos para mim. Ela disse assim para mim, olha, Terezinha, aqui nós temos, né, uma glândula, né, nós temos um tumor. E eu olhei para ela e falei assim, mas pode ser câncer? Ela falou, pode.
Então, nós vamos fazer os exames, você vai passar por essa médica, por esse médico, e a gente vai dar andamento. Ok. E aí começou tudo, né? Então, aquilo que era normal começou a não ficar tão normal. Então, começou os exames, tudo para mim naquele momento, eu sempre falo assim, parece que a minha casa, que era normal, né, caiu. E eu estava ali no meio daquele vento tentando catar, né, as coisas que não estavam normais mais, né? E foi então quando eu comecei a fazer os exames e os resultados dos exames todos davam compatível com o câncer. Aí veio o diagnóstico, aí eu passei pelo processo de ir para São Paulo, onde jamais, né, tinha ido, lugares onde eu nunca tinha entrado, com pessoas que você olhava ali naquele ambiente, era um ambiente difícil de entrar, né? Então, para mim, tudo isso foi muito difícil, até chegar no diagnóstico. Aí, quando chegou no diagnóstico, você vai fazer cirurgia, e depois da cirurgia, quando retirar esse caroço, veremos o que vai ser aplicado, né? Devido à biópsia desse caroço. Ok. Aí, então, foi determinado que eu faria 6 sessões de quimioterapia, e o processo dessa quimioterapia foi muito difícil. Muito difícil porque eu entrava às 8 horas da manhã e saía às 18. Então eu passava ali o dia inteiro. Tinha uma medicação que ela precisava correr no meu corpo em 4 horas. Então era gotinhas. E eram momentos assim angustiantes, porque na minha primeira sessão eu falei, Deus, onde que o Senhor está? Aonde o Senhor está? Né? Meu marido sempre foi provedor, ele sempre quis fazer de tudo por mim. Então, assim, ele não mandava, ele fazia. Então, ele sempre me protegeu dessa forma. E aquele dia que eu me vi ali, com aquelas bolsas de quimioterapia, e começando a rodar, você toma uma medicação, você toma outra, e parece que você cai num poço, daí você levanta de novo daquele poço, né? Você simplesmente sai, seu sentido, seu físico, tudo. Aí já começa a adoecer a alma. A alma. Aí começa a adoecer a alma, né? E nesse processo, eu me lembrava muito daquela passagem, né? Que Deus daria, né? Ali com Isaac, quando o cordeiro, né? Apareceu. E eu falava, Deus, começando a tomar esse negócio, cordeiro não vai aparecer? Eu olhava, cadê o cordeiro? Nada. E ali começa aquele momento, então assim foi. Mas a primeira sessão, que era tudo aquilo envelopado, que você não conhecia, mas graças a Deus fluiu, foi tudo bem. Eu cheguei em casa bem, eu achava que eu ia chegar em casa, tipo, não conseguindo nada, totalmente, né, incapacitada, mas não, eu cheguei em casa bem e foram 7 dias, os 7 primeiros dias da quimioterapia eu ficava elétrica. Não dormia, e assim eu ficava. E depois do 7º dia começava a cair a resistência, começava, né, dar uma baixadinha em tudo aquilo que você recebia de remédio. E assim foram. Houve algumas intercorrências, mas foi até a 6ª sessão de quimioterapia. Difícil para mim, difícil para a família, difícil para o meu filho. Meu filho ficava com a vizinha quando eu ia fazer sessões de quimioterapia. E houve momentos que ele falou, mãe, eu tinha tanto medo de você não voltar. Tadinho. E nesse momento você nem pensa nisso, porque se foca. E em todo tempo o meu foco é, eu vou ser curada. Você tinha consciência disso. Eu tinha consciência disso. E muitas vezes eu acordava à noite, tinha um programa do Márcio Valadão, Gerando Vida. E eu me apeguei muito àquele programa. Então eu ouvia aquelas palavras de vida. Tinha um testemunho de um moço que ele repetia na madrugada. O que você está passando não é para a morte, é para a vida. Naquele momento também, nesse mesmo programa, eu assistia muito a Bianca Toledo, que dava o seu testemunho, e eu sempre acordava na hora que estava passando o testemunho dela. Decorei o testemunho dela, decorei as falas, tudo. Então, assim, foram momentos que eu foquei. Cuidou de tudo, cuidou do corpo e da alma.
Isso. Mas eu tinha convicção que eu iria ser curada. E quando eu fui fazer o meu exame, um fato importante, eu dei uma faixa escrito Jesus e a gente não podia ir com roupa nenhuma, né? Somente o avental. E eu coloquei essa faixa Jesus. E daí eu pensava assim, eu quero que saia o nome Jesus lá. Ai, que lindo, né? Eu quero A pessoa que tem a convicção, né? Ela tem a certeza de quem ela serve, aquilo que ela busca. E linda estratégia que você teve, né? Essa ousadia, né? De usar essa faixa. E usei, e Que foi. lindo. E aí foi, né, nesse processo todo, fui muito bem cuidada, Deus cuidou de todos os detalhes, né? E chegou então na sexta quimioterapia, tal, e aquela ansiedade, né? Mas eu tinha convicção, eu tinha muita convicção. Então foi quando eu fui fazer esse exame, o PET scans, PET CT, ou algo assim que ele é nomeado. Então a gente vai para São Paulo, é um exame que causa muito medo, é muito estranho, ele é muito estranho. Você entra numa sala gelada, você fica radioativo, né? Por quê? Porque é um marcador. Então você fica por dentro, se tiver uma célula cancerígena, ele vai ficar brilhante, vai ficar em neon, né? Entendi. E o outro, o que eu fiz primeiro, ele ficou muito neon. Então eu tinha a célula de câncer, ela não estava só no tumor debaixo do meu braço, mas ela estava em vários pontos, bexiga, tórax, todos os pontinhos tinha no corpo, né? Por isso que foi a quimio e não a rádio, porque a medicação precisava passar pelo corpo, né? Mas não estava em nenhum órgão. Não estava localizada. Não, localizada não, ela estava, né, no sangue, né? Ok. Aí, quando eu fiz esse exame e fui levar para médica e nós abrimos o exame, né? Quem não faz Quem não faz isso? A gente não entende nada, se desespera, vai no Google. Quem nunca, né? Quem nunca fez que atire a primeira pedra. Aí, quando a gente abriu, só li o laudo, porque não entende, né? Mas quando a gente viu o laudo, não existe mais células cancerígenas ativas, né? Nossa, me lembro muito daquilo. Foi algo assim muito marcante. E a gente já começou a girar aquilo. E aí até que levei para a médica. Então a médica disse: olha, Terezinha, foi um sucesso o tratamento. Realmente não tem mais células cancerígenas, né? Mas nós vamos continuar um tratamento aí de 5 anos, né? E eu tinha um catéter aqui. E depois, né, desse resultado, eu fiquei 5 anos ainda tomando, 5 não, 2 anos tomando a medicação, que era essa medicação que caía gotinha por gotinha. Então, mês sim, mês não, eu tinha que ir lá, gotinha por gotinha, né, 4 horas ali. Te lembrar, né? De lembrar. Então, assim, foi esse processo, até que chegou o momento de parar com essa medicação. E aí depois a médica disse: olha, Terezinha, agora vamos aí no processo de 5 anos. Nesses 5 anos nós vamos repetir a cada 6 meses, ou se você sentir alguma coisa, você volta. E assim foi a minha luta, né? E graças a Deus hoje isso foi em 2012, né? Então nós já temos aí 11 anos, né? Meu Deus. Deus é lindo demais. 11 anos, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Então, assim, foi realmente você reerguer de novo, você procurar paredes, você querer edificar de novo aquilo que já não estava mais, né? Nós não temos controle de nada, né? Nada. Mas quando você dá de cara com a morte, uma sentença de morte, você não sabe o que fazer, né? Então, assim, algo que o médico me disse, ele falou assim: Terezinha, eu vou te dizer algo. E isso me marcou muito. Eu entrei, acho que tive uma intercorrência de alergia, e ele pegou na minha mão e disse: eu quero dizer algo para você. Essa doença, os fortes vencem. Eu falei: nossa, mas eu, né? Como assim os fortes vencem? Ele falou assim: não, entenda uma coisa. Isso não é por acaso, né? Então ele foi muito usado por Deus e falou assim:
viva um dia de cada vez. E isso basta. Então foi algo que eu aprendi para a vida. Viva um dia de cada vez. E foi assim que eu consegui vencer, porque eu acredito que Deus tem um propósito e tinha um propósito nessa cura, né? Com toda certeza. Então foi algo assim que eu não tenho palavras para mensurar a minha gratidão a Deus, com o cuidado de Deus com a minha vida, com a minha família, com a igreja, com tudo que aconteceu, com os processos, com os amigos, com aqueles que tiveram mais de perto, né? Que puderam ali vivenciar todo o meu sofrimento, minha luta. Então, assim, não tem palavras. Porque durante todo esse período você continuou lá na igreja. Eu continuei ali o mais próximo do normal possível. O mais próximo. Meu filho, ele não gostava de me ver careca. Eu não tenho muito cabelo, né? Mas diz a palavra de Deus que o Senhor conhece todos os cabelos. Os fios. Todos os fios, né? Então, assim, mas ele não gostava. Ele não queria que eu usasse lenço. Então, ele pedia isso pra mim. Daí eu comprei uma peruca e quando, né, a médica liberava, porque havia uma época que ela não liberava. Então, eu tava na igreja. Não, e eu dizia, Senhor, eu quero estar na sua casa. Eu não me afasto daqui. Então, assim, é um momento muito, muito difícil, porque as pessoas às vezes querem nos ajudar, mas elas acabam se atrapalhando, daí elas acabam querendo falar coisas que te ajudam, às vezes, mas às vezes elas não te ajudam, né? Então, assim, você tem que vencer várias etapas. A familiar, né, que você tem que estar ali, que é o seu filho, eu não quero ver você de lenço, e você tem que... É uma criança, né? 11 anos, ele não quer. Na verdade, ele não queria que as pessoas dissessem que sua mãe podia morrer, né? Essa linguagem dele, né? Minha mãe não vai morrer. É porque o câncer, essa questão do cabelo, é uma sentença. A pessoa olha pra você e já imagina, né? já imagina o que vai acontecer, né? Eu acho que isso é o mais duro, Sim. né? O mais difícil, porque é visível. A pessoa olha e fala, né? É câncer e todo mundo tem pavor dessa doença. Tem pavor. Né? Então, eu imagino que ele também tinha, né? Quando ele muito pequeno ainda. Muito pequeno. Não entendia, né? E naquela época eu também não entendia muito da questão emocional, né? Então foi esse o impulso que me levou, após esses meses de tratamento, após o relatório da cura, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Exatamente. Porque a sentença, ela continuava, né? Sim. Né? Pelos médicos. Mais 2 anos de medicação, mais 5 anos, e eu, meu Deus, né? Como lidar com tudo isso, né? Foi aí que após 1 ano, né, dessa intercorrência da doença, eu tive a oportunidade de conhecer, né? Fui a uma aula de psicanálise e eu falei, onde eu estava? Onde eu estava? Na primeira aula que eu assisti, foi muito significado para minha vida, sabe? Foi durante o tratamento? Não, após 1 ano. Após 1 ano. Isso, eu fui assistir uma aula, né? Fui convidada para assistir uma aula. E ali nessa primeira aula, eu já tive essa identificação. Porque eu sempre quis, na verdade, eu já tinha até prestado vestibular para psicologia, né? Mas por questões que no momento não dava para eu fazer, né? A gente já estava fazendo a faculdade de teologia, as questões da igreja, ser mãe, né? Tudo. Então, não tive a oportunidade de fazer, mas eu já gostava. Já estava em mim. E quando eu me dei de encontro ali com aquelas questões na primeira aula é muito boa, sabe? É uma identificação muito forte com a gente mesmo, né? Então, eu falei, eu não saio desse lugar, eu preciso fazer. Foi então que eu comecei a fazer a psicanálise, foram 2 anos, 3 anos, né, de curso, e foi muito bom. Ali eu entendi muito como funciona o nosso psique, né? A psicanálise, ela traz como cura para nós, é a cura pela fala. Interessante, né? E entra muito a questão, aquilo que a gente cala adoece, o nosso corpo adoece, né? Então, assim, muita coisa fez sentido para mim
processo, no início do curso, da aplicação do curso, mas aí eu já comecei a atender junto, era algo assim, né? Intenso, foi Foi intenso. intenso, foi muito intenso. E assim, eu vivia cada detalhe, cada coisa que eu começava a fazer. Aí passaram-se o tempo após, tudo que eu fui fazendo, e a montagem do consultório. Então, para mim, me trouxe novamente para questões que eu tinha insegurança, que eu tinha dúvida, né? Eu tive um passado, né? Uma infância muito difícil. Meus pais moravam em fazenda, né? Nós trabalhávamos na roça. Então, assim, 7 irmãos, né? Então, não tive a afetividade, os laços afetivos, né? Então, o vínculo, né? O vínculo materno, que é tão importante, o carinho, né? Então, assim, era algo muito frágil nessa época, né? Na minha família. Por quê? Porque meus pais, eles estavam ali dependendo, né? 7 irmãos. Não dava nem tempo, Não né? dava nem tempo. Então, meu pai ainda ele administrava pessoas que trabalhavam na roça. Então, ele tinha que ainda administrar pessoas que trabalhavam na roça. Então, era algo muito assim, não tinha essa atenção, né? Então, eu estudei até a 4ª série somente. Ele não deixou que eu fosse estudar na cidade, que era o meu sonho. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu já fui trabalhar na casa de pessoas. Então, eu já fui para uma cidade sozinha. Olha, Uma cidade distante dos meus pais, da minha família, onde eu morava em casa de famílias, né? Muitas vezes no fundo, muitas vezes separada da casa. Mas aí eu já comecei a trabalhar, já estava lá. E antes disso, eu trabalhei na roça. Com 10, 9 anos, eu carpia café. e tudo isso vai somatizando, né? Pesando, né? Muita ausência, né? Muita ausência materna, paterna, né? Foram pais humildes, são até hoje, eles são um exemplo. Meu pai tem 90, vai fazer 91, minha mãe 87. Olha. Hoje eles vivem um romance. Eu vi essa postagem. Você viu? Coisa mais meiga, deliciosa de ver. Os dois velhinhos cuidando do outro. Ele é mais amoroso até, né? Ele cuida. Ele tem esse jeitinho, deu pra perceber pelo vídeo. Ai, que coisa mais linda. Eu tenho muito dele, né? Essa questão Ai, que gostoso. de falar, essa questão veio muito dele. Ele é muito historiador, ele é comunicativo, ele é uma graça. Então, assim, eles são bravos, sabe? Mas meu pai, ele cuida dela assim como uma filhinha. É algo lindo de ver. Ela quebrou a perna esses tempos atrás, então ele cuida, né? Então, isso que eles têm hoje, lá atrás não tinha, né? Que lindo, né? Então, foi assim que eu comecei, que eu fui para a psicanálise, sabe? E o que eu vivo hoje, assim, é algo muito, muito gratificante. Entender um pouquinho, né? Porque eu falo que a gente entende um pouquinho, porque é muito amplo. E eu vejo assim, no meio cristão ainda existe muito preconceito com essas questões, né, pastor? Muito. Mas quando eu comecei era mais. Imagino, mas Na minha época já, de nova convertida, nasci, né, dentro da igreja praticamente. De criança, né, até adolescente, nossa, não se falava assim, ou já não era bem visto o psicólogo, quem dirá o psicanalista. Sim. Então foi uma questão bem levantada, que realmente como você enfrentou isso, né, até por estar na frente de uma igreja, né, isso para você foi uma dificuldade? Então, eu estava tão focada e aquilo me fazia tão bem que eu não dava importância para o que as pessoas falavam nesse, né, quesito, né? Então, assim, a minha sede, a minha vontade era muito maior. Sim. Então, eu simplesmente ia. E tanto a minha professora de curso, como a Márcia Frati, que hoje ela faleceu, mas era uma mulher que ela me ativou, sabe? Ela falava, nossa, eu vejo algo diferente em você, vamos lá. Então, assim, isso foi ativado em mim, né?
E eu sempre disse, né, desde a primeira vez que eu entrei na sala de aula de psicanálise, eu aprendi que assim como o peixe, você não come o espinho, né? Então você come a carne. Então aquilo que eu absorvia de bom, ok. Mas aquilo que eu não absorvi, que não era para mim, o meu conceito ali de quem é Jesus já estava firmado em mim. Então nada ia mudar em mim. Então eu estava ali para aprender mecanismos de acesso ao meu inconsciente e ao inconsciente daqueles que eu viria a atender. Então, assim, para mim era o foco. Mas enfrentei muitas questões, né? Ai, lá vem você com isso. Ai, onde que você quer chegar com isso? E muitas vezes eu deixei de usar algumas palavras, técnicas, por não, né, permitir que isso pudesse causar alguma coisa. Mas agora eu posso dizer que eu tô mais né? Porque não sei se vocês observam isso, mas hoje a igreja tem se aberto para isso, né? Vários pastores hoje, né? Pastores renomados falando da psicologia, falando de técnicas. A aceitação que é maior, né? Porque até hoje, antigamente não se falava, não podia, né? A gente falava no psicólogo, não sei o que, nossa, era um, né, terror. Era segundo Hoje falta de fé. Sim, Você não tem fé. E não era coisa de Deus, não era. Então, tipo, hoje há também, assim, até um incentivo, né, de que façam terapias, líderes e pastores, devido à grande tensão, a excesso da sobrecarga, né, porque é cuidar das emoções, né, da saúde, porque isso vai gerar algo no corpo se não for cuidado, né? Então, assim, não é porque, é assim, como muita gente perdeu, né, de avançar. Até eu creio que até a própria igreja, né, de avançar ainda mais de lá para cá, né? Hoje, graças a Deus, como você disse, a mente se abriu, né? A aceitação está muito maior. Até dentro, né, da área da psicanálise, né? Que também era um tabu, uma coisa assim, que não se fazia, não se falava, não, né? Não, hoje se falava. Hoje eu vejo, assim, a oportunidade de você agregar, né, aquilo que você entende que é Deus, né, a sua totalidade do grande, né, do Senhor, junto com o entendimento que você vai absorvendo, né, da área, né, da psicanálise, da psicologia, e trazer isso para as pessoas que estão sofrendo, porque assim, tem muitas coisas que a gente que está lidando com pessoas, né, direto, a gente vê que não é somente físico, exatamente, né? Perdão, não é somente espiritual, é o físico. E tem coisas que você entende, ela tá fisicamente ferida porque alguma coisa lá dentro dela, que são as emoções e parará, não tá legal. E aí ela vai para quem? Aí a gente vai procurar, né, o médico, né, que Deus deixou a ciência para isso. Aí você, como você disse, é a falta da fé. É procurar caminhos. Não, eu acho que você procurando a pessoa que é ligada com o lado espiritual em Deus, pessoa de Deus, e mais, somado ao conhecimento da psicanálise, da psicologia, do psiquiatra e tudo mais, é uma somatória incrível. Incrível. Então eu vejo assim, uma ferramenta absurda na mão das pessoas e que pode sim levantar outras vidas, sarar vidas, né? Sim. Então eu acho muito lindo. Então eu acredito sim que no caso, né, do cristão, ele vai absorver aquilo que dentro, né, do entendimento cristão é coerente com a palavra de Deus, e aí você vai pegar o que você pode associar, né, e trabalhar aquilo, né? E é muito bacana, assim como também os demais, né, que de repente não tem a mesma crença e tal, e que daí levam, então, mas você absorvendo aquilo que para nós é entendimento que Deus tá fazendo parte daquilo tudo, por que não, né? Interessante que, assim, algo que eu aprendi, se você é de Jesus, você tem Jesus no seu coração, você vai conduzir a pessoa para quê? Para Jesus. Sim. Por mais que você não fale de Jesus, o seu coração é dele. Então, você já é do bem, você já é de Jesus. Então, você vai conduzir essa pessoa, né, dentro daquilo que você acredita. E assim são, né, as outras pessoas que acreditam em outras coisas. Também dentro do seu profissional, ela vai o quê? Procurar conduzir para aquela área. De acordo com as crenças, né?
E o que acontece no meio, né, no nosso meio, é muita criança limitante, né? Então, nós somos, assim, bombardeadas desde que começamos, né, na fé. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Temos aí as igrejas, né, que têm as suas regras, né? Então, assim, dependendo da liderança, dependendo de como isso é colocado, isso vai gerando nas mulheres, principalmente mulheres, trazem consigo muitas crenças limitantes. Uma carga muito pesada. Uma carga muito pesada, mas muito pesada mesmo. Que se, né, entra dentro do termo da religiosidade, né? Religiosidade. Que né, e é colocado esse peso, né, sobre a igreja. É sobre a igreja. Muita coisa, né, precisa, né, de toda igreja, toda denominação, precisa, sim, da sua religião ter os seus limites, os seus pode, não pode, mas muita coisa foi colocada em excesso que é coisa humana, né, que é o modo de pensar. É a minha verdade que eu quero que vocês sigam, né, e que não tem muito a ver até dentro da palavra de Deus, né? Então acaba que pesa, né, acaba ficando um jugo, né, pesado, né? Muito pesado. E eu lembro que houve uma época que nós estávamos, né, em determinada estratégia, então usava-se muito essa palavra, a forma que forma, mas a gente viveu mais a forma que desinforma do que a forma que forma. Então, sabe aquela forma que desinforma tudo quebrado? Foi o que aconteceu. Então, assim, toda regra tem sua exceção, né? Então, mas a gente precisa prestar atenção, né, naquilo que nós estamos construindo. Então, a nossa identidade em Cristo, ela tem que ser muito forte. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então, eu entrei dentro de uma sala sabendo quem eu era em Cristo, mas eu já vi muitas pessoas, inclusive da nossa igreja, que começaram a fazer psicologia e abandonaram. Se perderam no meio. Então, isso é importante colocar, né? Acho que a ideia de você entrar para esse caminho talvez tenha sido também, né, o cuidado, né, de excesso, né, de lideranças antigas, por conta disso mesmo, né? Das pessoas não ter essa maturidade cristã na palavra e acabar se perdendo no meio. Então, porque é fácil, né? Você que tá ali dentro, né? Que passou o processo do estudo e tudo mais, pôde, né, ver, né? E você já até falando, né? Conversando a esse respeito em outro tempo comigo, você comentou que muita coisa você entendia. Falou, pá, isso pra mim não agrega, eu não aceito, né? E você, em alguns momentos, até colocava ali o seu posicionamento, pessoas respeitavam, mas você precisava se impor, né? Então, é uma coisa que você não abriu mão. Mas muita gente que não está com essa raiz firmada, né? Com a mente madura em Deus, acaba que pode se perder, então. É que você pega uma grade de filósofos, né? Então, dentro dessa filosofia, cada um tem seu conceito, sua regra, a sua tese. Então, são teses, assim, conflitantes, que te levam a realmente pensar, né? Mas, como eu disse, no meu caso, né, eu tinha muito certa, né, que o meu é o filósofo dos filósofos, Jesus Cristo, né? Então, isso para mim dava muito, muito forte. Você tinha o seu norte ali, Isso, o seu objetivo. Você foi agregando conhecimento, mas não saiu da sua... Não saí. Que é o que mais acontece, né? Às vezes as pessoas vão se perdendo no caminho. Outro dia eu até falei isso, né? Não lembro em que situação eu falei... nossa, eu sou grata a Deus, porque são tantos anos, né? E eu e meu marido, a gente nunca desistiu. Nunca nesses anos todos, sabe? A gente falou assim... É uma caminhada, né? Nós vamos dar um tempo por causa do Mateus, que né, criança. Não, a gente carregava debaixo do braço, e ele gostava, e ele estava junto, né? Os desafios de liderança, os desafios com o ministério em si, mas a gente nunca abandonou. Nós nunca tiramos férias, né? Então, né? Então, isso é importante. O povo diz, importante, é férias, psicanalista, né? Tem um terapeuta. Mas quem sabe, né? Então, assim, agora, né? Eu já fiz 50, né? Eu falei assim, nossa, agora a gente vai viajar, não sei o quê. Aí o filho resolve fazer medicina, né? Então, agora, né? Então, vamos segurar mais um pouquinho.
Mas a gente vê o quê? Que isso já é algo nosso, é algo que a gente carrega e a gente não negocia. Sim. Eu vejo muitas pessoas desistirem por coisas pequenas, né? Desistem por coisas tão pequenas e Deus fala assim, que as coisas Ele nos acrescentará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas eu vos acrescentarei. Uau! E aí? Então, se o que me distancia, o que me distrai de Deus são coisas, eu preciso entender que eu não posso me distrair com pequenas coisas. E que as pequenas coisas Deus vai me ajudar Que lindo. a resolver, né? Deus vai me ajudar a resolver. Então, para Deus, um câncer é uma pequena coisa. Para Deus, né? O que a gente está vivendo hoje, um luto, o que a gente está vivendo hoje, uma doença, é uma pequena coisa. E se nós decidimos buscar ao Senhor em primeiro lugar, a sua justiça vem. Amém. Nós não podemos, tem coisa que nós não vamos entender. E eu sempre falo isso. Deus lá na frente conta para nós o porquê, né? As injustiças, as coisas que as pessoas não entendem, como família, né? Como amigos. Quantas situações eu e o pastor já não passamos de elos de amizade que a gente achava que seriam eternos e de repente não são. Mas nem por isso nós desistimos. Nós choramos. Muitas vezes eu fiquei uma semana chorando, 15 dias, mas vamos lá, Terezinha, vamos trocar de roupa, vamos para a igreja e aquilo sara. As pequenas coisas saram. E Jesus não. Jesus, ele não passa. Ele é eterno. E até bacana. Ele é eterno, né? Então, deixar assim, essa mensagem, né, para as pessoas, né? Porque é exatamente o que você falou. Por muito menos, muitos têm questionado a ponto de abrir mão, desistir, parar, né? aham, Então, você que está aí, ó, com a gente, ouvindo esse testemunho lindo, que você possa também absorver tudo isso que Deus está gerando aí pro teu coração. Se de repente está se sentindo fraco, sozinha, porque liderança se sente muito sozinha, né? E não é com todos que liderança se abre. E então, se de repente você está aí e está ouvindo essas palavras que sejam geradas no teu coração como vida no ministério, como um renovo, né, pastora? com Deixa certeza. essa palavra aí pro povo aí que... Olha, então, né? Aí eu passei esse processo todo. E quando foi 2020, veio o Covid, né? Veio o Covid. E aí o meu guerreiro foi infectado pelo Covid. Então, aquilo que era uma experiência minha, o gerar vida, né? Eu falei, Deus, e agora? Então, ele foi diagnosticado com Covid, 70% do pulmão já estava atingido, e internamos ele num dia, no outro ele foi entubado. E ele foi entubado, e aí começou, né, aquele processo de eu tinha passado pelo processo de enfrentar a morte no meu físico, e agora eu tinha a possibilidade de perder, né, alguém que, o meu guerreiro ali comigo, né, meu parceiro, né, então foi assim, os diagnósticos dele desde o primeiro dia era grave, gravíssimo. E meu sobrinho, né, meus 2 sobrinhos tomaram a questão de ir ao hospital, porque eu e meu filho a gente não podia, e chegava 2 horas da tarde, era a hora que ele vinha, e aquela angústia, meu Deus, né? Mas Deus, meu Deus, me fez entender que ao cheiro das águas ia ressuscitar, ia nascer, ao cheiro das águas brotará. Coisa linda. E eu me lembro que eu peguei sementes, que a minha última pregação, eu falei sobre o girassol e eu distribuí sementes para a igreja. O Espírito Santo falou, você distribuiu, agora você vai plantar suas sementes. E eu plantei no vaso. Todo dia eu ia, quando vai nascer, porque o Espírito Santo falava, quando elas começarem a nascer, é como se ele novamente voltasse à vida. E aí eu joguei no vaso. E aí quando eu fui contar, aquelas sementes tinham 26 que nasceram. E eu falei, nossa, Senhor, nasceu bastante. E o Senhor falou, são 26 dias. Conta 26 dias. E aí, engraçado que tudo isso está vindo muito claro agora na minha mente, sabe?
E foi ali, naquele vaso que eu plantei os girassóis nasceram. E no 26 dias, né, ele teve alta, saiu. Que coisa. Coisa linda. E ele, né, ele perdeu os movimentos devido falei, né, fraqueza dos músculos, cadeira de roda, alimentação, fez a tráqueo. Então, assim, os médicos entravam no quarto e diziam assim, tá aí seu milagre. Eu já virei ele de ponta cabeça, o médico disse. Eu virei ele de ponta cabeça, eu tirei litros e litros de água desse homem, viu? Ele tá aqui porque ele é um milagre. Isso não foi um médico, foi a equipe de médicos. O quarto dele era visitado pelas enfermeiras, pelo pessoal que trabalhava lá. E aí, ele tá bem. E aí houve até um questionamento. Quem que é esse homem que todo mundo liga aqui para saber dele? Quem que é esse homem que os médicos vêm aqui saber como que ele tá? Deus levantou um exército para cuidar dele, para cuidar de mim, da minha família. Quando ele saiu, teve uma carreata enorme do Santo Antônio até na minha casa, com guarda de honra, onde os policiais, né, vieram na porta da minha casa. Quando ele saiu, aqueles guardas ali em continência, sabe, algo muito lindo. Então, tudo tem um propósito de Deus. A gente não entendia nada, mas lá na frente Deus contou o propósito, né? E ele passou por muitas dificuldades no físico, né? Mas graças a Deus, já faz uns 2 meses que Deus tem, assim, restaurado ele firmemente. Porque por muito tempo ele ficou debilitado mesmo, sabe? As pernas fracas, uma fraqueza. E, assim, ele foi muito... As sequelas do Covid foram muito sérias na vida dele. Mas ele é um guerreiro, tá aqui com a gente, né? Ele é uma bênção. Ele é uma bênção e ele é o meu melhor... Ele é o meu maior fã, viu? Que delícia. Então, assim, enfrentar isso, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Pastora Terezinha, você estava preparado você estava determinada pelo sim de Deus. E se Deus te dissesse não? Para Terezinha, para o pastor Milton, para situações assim mais difíceis que vocês viveram, né? Porque eu vi muitas pessoas, né, que creram até o final e Deus preferiu recolher. Isso. O que você diz, né? O que gerou no teu coração nesse momento? A Terezinha estava preparada para o não? Não, a Terezinha não estava preparada para o não. Não estava. Num dia na minha cozinha, isso é muito claro. Meu filho disse assim, mãe, e se o pai morrer, mãe? Eu falei, fecha a boca, porque ele não vai morrer. Não fale isso comigo, eu não quero ouvir você falando isso, e eu não quero que ninguém fale isso comigo. Então, eu estava na minha fase de negação. Sim. Como terapeuta, eu sei que é uma fase de negação, mas também eu sei que é uma fase de fé, onde eu não via nada, e mais uma vez eu precisava crer. Então, eu tenho isso comigo, que quando eu passo por alguma dificuldade, eu não coloco o se, assim, né? Se acontecer isso, né? Pelo menos a experiência que eu vivi, certo? Sim. Quando depende de mim, não quando depende de outros, né? Mas quando depende da minha fé, eu creio até o fim. Amém. E até o final, se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer... Ele é Deus. Então, assim... Ele é Deus. Ele é Deus. Então, assim, quando eu peguei as coisas dele, que vieram do hospital, e ali estava a aliança, né? E eu coloquei a aliança dele num cordão, né? Depois eu coloquei aqui, nesse dedo aqui. Ela era grande, ela me dava um trabalho, mas eu disse, não, eu vou ficar com ela até o dia de devolver na mão dele. E foi o que eu fiz. Então, assim, eu passava a noite ouvindo louvores, declarando e profetizando vida. E foi essa minha experiência. Porque eu creio que era um propósito de Deus. Então, se o propósito de Deus fosse levar ele, Deus cuidaria de mim. Amém. Mas naquele momento, eu não pensava nisso, eu não estava preparada. Eu acredito que todo cristão, o nosso dever é confiar até o final. Confiar até o fim. Mas acreditando que se houver, né, o não de Deus, né, ou a resposta de Deus, é a minha hora, né, para que a gente também, né, tenha esse coração aceito, né, de aceitação, um coração de dizer, Deus, ele é teu, né, e que o Senhor o tome, né, novamente, que não é fácil, né, não é fácil. Houve muitas percas, né, e assim, desde
do primeiro testemunho teu do câncer, muitos, né, partiram. A gente lembra, né, da pastora Ludmila Feber também, né, uma grande mulher, e ela foi até o final acreditando, porque acho que nosso dever é esse, né, como cristão. E o que traz paz É você ter certeza que você entregou, né? Você fez a sua parte, você teve a fé, você entregou, você orou. Fez o que estava no alcance que fazer como Deus cristão. vai fazer o que ele vai fazer. E eu acredito que da mesma forma, né? Aqueles que Deus recolheram, tomaram para si, independente da sua enfermidade, eu creio que também, né, receberam a cura, né? Claro, né? Já foram no corpo transformados, né? Estão aguardando, né, o vinde de Cristo, né, descansando no seio do Senhor. Então eu acredito que de uma forma também com que foi projetado, né, já por Deus, houve esse livramento da dor, né? Mas é importante a gente enfatizar que a gente usa fé e vai com ela até o final, mas a gente também precisa entender, né, que Nosso Deus coração também tem que tem, né, tá aberto para ou não, né? Às vezes não tá na fase da negação, às vezes não quer considerar A situação. né? Não quer considerar ou não, mas depois que acontece, nosso coração tem que estar em paz, porque nós fizemos o que tinha que ter sido feito. E a gente tem que ter humildade, né? De entender o que Deus faz é bom, perfeito. De entender a soberania de Deus mesmo, né? Que o que ele faz é perfeito, é bom, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu comento porque, de repente, muitas pessoas, né, estão hoje celebrando também vida, né? Inclusive, uma das mulheres, se eu não me engano, é a Gláucia, estiver nos assistindo, minha linda. Ela teve conosco, nosso trabalho, né? No dia 15 agora de abril, ela chegou, assim, muito feliz, né? Os olhos, assim, lagrimejavam, porque ela falou assim, Dani, eu tô tão feliz porque hoje eu pude estar aqui, né? Porque ela também passou pelo Vale da Sombra da Morte. E Deus restituiu a saúde dela e ela estava lá conosco, mas ela, assim, dando importância para aquele momento, pela bondade, a grandeza de Deus, de ter estado ali conosco, né? Então, assim, a gente vê que Deus é misericordioso e bondoso, né? Tivemos o papai, um grande homem de Deus, mas Deus olhou para ele e disse, né? É a minha hora. Então, assim, a gente nunca quer estar esperando pela resposta do não de Deus, né? Mas pode acontecer, né? Então, a gente acaba que Deus, eu falo sempre que o luto é uma parte muito difícil, porque a gente nunca vai ter, assim, aquela ausência sempre vai bater e ela sempre vai doer. A saudade, eu digo que saudade dói, né? Quem perdeu alguém sabe, a saudade dói. Mas Deus vem, né, com conforto todos os dias, vai nos tornando mais fortes também, né? O espírito, as emoções mais fortes, mais resistentes, né, a esses momentos de lembrança. E é importante também, você que está aí, que perdeu alguém, e de repente questiona Deus. E está aí, né, perguntando, poxa, há um testemunho tão lindo aqui da pastora, estou ouvindo, e que lindo que Deus curou, né, tanto a vida dela quanto a vida do pastor, mas Deus levou quem o amava, alguém próximo, pessoas, né, queridas, e onde estava Deus? Deus continuou no trono, né? E eu acredito que o propósito de Deus para esses que ele permitiu levar, né, que ele desejou para si, era o tempo dele. E a nossa obrigação como filhos é sermos obedientes e ter paz no coração, como você bem pontuou. Entender que o que nós não entendemos, né, um dia na glória, quem sabe, né, Deus vai nos revelar, mas nós olhamos para a situação e dizemos, Senhor, Tu é Deus acima de qualquer coisa. Então descansa teu coração, entregue esse seu momento ao Senhor, porque Ele sabe o que faz, melhor do que nós que pensamos ou falamos, não é? Interessante. E sabe, eu não sou mais privilegiada, não, eu entendo o propósito. Propósitos, são propósitos, né? São propósitos e propósitos são inegociáveis, né? Então, assim, Deus tem um propósito. Às vezes as pessoas falam assim, eu até respondi a alguém essa semana sobre isso. Nossa, mas fulano vai estar pensando em ter filho já, muito cedo, muito novo, né? Sempre a gente ouve isso, né? Mas sabe algo que Deus falou no meu coração? Todos os dias nossos estão escritos aonde?
No livro da vida. No livro da vida. Registrado. Registrado. Então, por que um morre antes? Por que o outro morre depois? Porque nossos dias estão registrados. Amém. É absoluto. E disso não tem como fugir. Então, ter um filho depois de uma faculdade, ou ter um filho antes ou durante, não é escolha nossa, já é determinação, Amém. né? Então, eu quero que as pessoas que hoje passam por esse momento recebam esse conforto. Deus sabe o que faz. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará, né? Então, assim, nós não determinamos tempo. A palavra de Deus diz assim, que tudo tem um tempo que determinado. É impactante isso, né? É impactante. Eu fui impactada por isso essa semana ao responder essa pessoa. Eu falei, não, nós não determinamos. Se Deus liberar, né, que seja agora, é que já está liberado. É para ser agora, se não, não. Então, assim, muitas vezes nós nos perdemos por não entender o que nós acreditamos. Ou queremos entender demais, né? Achamos que nós entendemos que Deus pode fazer, Deus podia fazer, Deus podia intervir, né? E acreditamos que nós achamos tanto e Deus está olhando lá de cima e está dizendo, olha, estou poupando de tal coisa, estou evitando tal tristeza, tal transtorno, ou para pessoa, ou para familiares. E tem muitas pessoas também, eu acredito até que Deus até permite até recolher mais cedo para que futuramente não perdesse a salvação. Então tem muitas coisas que nós olhamos para Deus e dizemos, Deus, eu não entendo, mas se o Senhor entende, sabe o que faz, eu aceito. Então a nossa necessidade é de aceitação, não é? E assim, até abordando esse assunto do não de Deus das coisas acontecerem, né? Você como, né, uma líder, estava ali trabalhando para Jesus, porque às vezes também pessoas se questionam, né? Senhor, mas eu faço tanto, eu trabalho tanto, eu corro tanto atrás, e eu te amo tanto, eu te sirvo tanto. Isso me sobreveio. Aí a enfermidade vem. E assim, não é a morte, vem. É a sentença da morte, né? Como você falou aqui. Às vezes é o caso do câncer, e tem tantos outros aqui, né? Tantas enfermidades que já vêm te dando uma sentença de vida, um tempo determinado. E assim, às vezes a aceitação da pessoa, né? Como é que fica o coração dessa pessoa? Né? Para você falou, abrir o chão, porque o mundo da gente, assim, desaba, né? Mas a Bíblia fala que nossa fé, ela não será abalada quando nós estamos firmados nesta rocha, né, Cintia? Porque é uma coisa que pode, ninguém está isento disso, né? Esquece que a morte já foi vencida. É, verdade. E muita gente, eu já ouvi cristãos falando, eu tenho medo da morte. Falei, Jesus amado. A gente esquece que a morte já foi vencida, ela foi vencida. Então aquilo já foi vencido. Amém. E isso precisa gerar vida em nós, né? Precisa gerar vida e paz. Paz no nosso coração. E eu penso assim, se Deus permite, Ele tem os seus propósitos. Eu acredito que aquilo que não te matou te fortaleceu, não é? Após isso tudo, te gerou, assim, um gás, uma força. Você se encontrou num lugar onde hoje você também está sendo vida para outras pessoas através da psicanálise e também, né, como pastora, como... né? E esse negócio da psicanálise é um gancho muito, muito legal da gente falar, porque tem gente que tem essa força, igual você teve essa força. Você tinha um conhecimento, uma experiência com Deus que muniram você para ter essa força do enfrentamento da sua doença. Então, você chegava na sua casa, você se derramava diante de Deus também, na doença do seu esposo, a mesma coisa. Você tinha de onde tirar aquilo, né? Sim. Mas tem gente que não tem. E tudo bem também. Mas daí, esse que não tem que buscar ajuda. Com certeza. E assim, o luto em si, né, o enfrentar tudo isso, ele causa, né, muitas... porque assim, a nossa mente, ela quer se defender, ela quer argumentos para justificar aquilo, né? Então, esses argumentos, eles precisam, por quê? Porque eu tô doente. Porque eu estou doente, eu não aceito, eu não entendo, porque muitas vezes nós que temos Jesus e acreditamos em Jesus, nós temos respaldo. Tudo isso que a gente falou de palavra nos respaldam, né?
e nos dá significado, né? Mas para muitas pessoas vivem desesperado porque não tem significado. Que Jesus é esse, né? Que beneficia uns, mas outros não. Então, assim, não tem essa identificação com a palavra do que ele fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Mas nós não estamos livres da morte da carne, nós não estamos livres de a separação, porque toda separação dói, né? Nós não queremos, né? Eu fiz 50 agora e é diferente o negócio. Você começa, nossa, 50 e meu marido tá feliz de falar que eu tenho 50 agora. Ela fez 50. Mas, assim, é um privilégio de Deus, né? Então, assim, a gente entender a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. E, assim, os nossos pensamentos, eles são muitos, né? Nossos pensamentos é o maior campo de batalha da nossa mente, né? Joyce Meyer fala muito sobre isso e a psicanálise, ela nos explica muito sobre isso. Então, assim, os pensamentos estão adoecidos. Hoje, as áreas, né? Escola, nós vivemos aí semana passada, né? Todo esse medo, tudo. Então, assim, você vê os professores passando por fases de medo, né? De pânico. Então, está muito difícil. O mundo, como eu ouvi semana passada, está esquisito. E está esquisito, né? A forma aí fora está esquisita. Sim. Né? Por quê? Sabe por que eu ouvi algo também? Que as pessoas hoje aprenderam a olhar só para baixo. Pense, só tá no celular. Só olha para baixo. Só olha para o videogame. Só olha para baixo. E o que Deus fala? Olhe para cima. Então as pessoas estão esquecendo de olhar para cima. De onde vem o seu socorro? Do alto, vem do Senhor. Alto, vem do Senhor. Então, e aí fica ali dia e noite fixado naquilo. De onde vai vir o socorro? De onde vai vir o alívio para a alma? De onde vai vir a paz? De onde vai conhecer o que é o amor? Como que eu vou conhecer o que é o amor se eu só estou fixada com a cabeça para baixo? Né? Então eu preciso entender de onde veio esse amor. Um amor que foi por mim e que foi por você. Né? Foi por nós, mas foi para nós para quê? Para que possamos dar fruto, para que possamos realizar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Então, assim, são muitas coisas, né? A gente se empolga aqui em tanta coisa que Deus... Gostoso, tá gostoso ouvir, pode ir falando. E a verdade é que Deus quer que a gente tenha paz mesmo no meio do caos, né? Mesmo no meio do caos. Eu acho que é aí que vem a paz, que excede o entendimento por completo, né? E olha o que ele fala, a paz que excede o quê? O entendimento. O entendimento, não... Por quê? Porque... Sai da razão, porque... deixa eu só trazer algo assim, né? Porque no nosso inconsciente... nós temos a nossa consciência, que é o que nós estamos falando aqui agora, a nossa sub ou pré-consciência, o que muitos falam, mas o nosso inconsciente é a parte maior. E o que é o inconsciente? Ali está guardado tudo desde que você nasceu. Desde a sua gestação, ali que você já foi concebido, começou ali, gerou, já é vida. Gerou vida, já começa a formação, já começa... Os traumas ali, né, guardados, né, o corpo explica que é uma linha, eles falam muito sobre isso, né, sobre uma substância que já está ali no espermatozoide, que ela depende muito da condição humana, né, para que se desenvolva num corpo perfeito, numa mente sadia. E a gente sabe disso. Uma mãe que passa por um trauma, a criança já sente, né, diz que o útero, ele fica assim, ó, né, ele fica bem espaçoso, mas quando algo de impacto acontece, ele se enrijece e a criança sente, tem algo estranho ou não tá bom, porque ela não sabe que é estranho, mas ela sente que alguma coisa não tá bom. Então esse não tá bom já gera algo na sua alma que depois vem se desenvolver ali, né? É uma linha que fala, né, dessa forma. Então nós precisamos entender isso, que o nosso inconsciente tem as marcas desde do ventre. Então, você carrega isso durante uma vida. E aí você adoeceu. Adoeceu por quê? Porque isso já estava, começou lá
quando infância, depois veio na adolescência, depois veio, né? Até aparecer no corpo, com as Até doenças aparecer no psicossomáticas, né? Sim, muito, né? Ela estoura no corpo. No corpo. Então, assim, você tem que ir em busca disso. Para você que eu falo hoje, não tenha vergonha, não tenha medo. Muitas pessoas, eu ouço muito isso, e eu falava com uma pessoa, uma pregadora, muito, muito excitada, ela disse, eu tenho vergonha, porque quando eu prego, eu sou a pregadora, mas eu preciso me tratar. Eu falei, vem, querida, vem, confia, vem, pode vir. Então, eu vejo assim, e eu tenho também tido a oportunidade de tratar pessoas, lideranças de outras igrejas, de outras denominações. Então, assim, isso é muito bom, porque eu falo assim, quando elas chegam no meu consultório e são, né, assim, professam a mesma fé, você fala, eu tenho eu, você e o Espírito Santo. Então, assim, é um trio terapêutico ali que Tremendo. né? Maravilhoso. Mas quando não são, a gente respeita. Então, tem o respeito, né? Sim. Ela tá ali porque é uma alma que tá precisando de ajuda, que tá precisando, né? Então, a gente se entrega da mesma forma, né? Então, é um doar-se, né? E a cura pela fala é muito importante. Jesus usava o quê? Fala, né? Ele falava muito com os seus discípulos e as parábolas de Jesus traziam cura. E ele deixou para nós, para que traga cura para nós também, né? Sim. E é incrível, né? Como as pessoas, quando se trata da cura do corpo, né? As pessoas são abertas, elas vão atrás do médico, elas vão atrás do tratamento, elas vão atrás do remédio, e elas vão. Mas quando a doença é doença emocional, O emocional a gente empurra com a barriga. Tá tudo bem. Sempre fica para depois, né? Sempre fica. Outro dia eu falei, gente, existe uma conta. Tá tudo bem o que aconteceu com você? Nada. O que aconteceu com você? Nada, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí, de repente, você viu fulano, nossa, o que aconteceu com ela? Ela falou disso. Então, a conta que ela tá somando, que ela tá passando, é uma conta que não é verdadeira. Né? Porque 0 vezes 0 é 0. Então, não tem nada. Mas, na verdade, tem, né? e ser forte o tempo todo não existe, né? Não. É impossível a pessoa ser forte o tempo todo, né? Não tem. Tá emocionalmente sadia a vida inteira. Impossível, né? Eu acho muito importante, pastores, líderes, principalmente, todo mundo, né? Todas as pessoas, do modo geral, mas principalmente liderança, procurar pessoas que são de Deus, né? Que professam a mesma fé e que procurem por ajuda da parte profissional mesmo, né? Terapêutica, né? De ter o seu tempo de terapia, tá? Eu acho que isso faz muita diferença. A gente vê hoje grandes líderes, né? Que falam que muita gente tem, né? Os sentimentos de que vão guardando, porque assim, não tem a liberdade de expor, né? A facilidade de falar com terceiros, pessoas que, né? E daí vai falar para quem? Né? De repente eu falo para uma ovelha, essa ovelha não vai me entender. Se eu falo com outro pastor, de repente vai me olhar diferente. E sim, são muitas questões, né? Aqueles que têm possibilidade, eu sei que há muitos que são limitados, infelizmente, né? Não, seria bacana, né? Se todo ministério em si tivesse pelo menos um tempo de atendimento, né? Eu sei que alguns já conseguem isso, mas de um modo geral seria muito bom, porque isso faz muito bem. Esposas de pastores, né? Que carregam, falei sobre isso ontem com umas amigas, e que carregam muito peso de muitas coisas, né, que vai ouvindo, trabalho com do pastor em si, da família, porque a liderança carrega um peso maior. A obrigação de ser perfeito. Até filhos de pastor devia ser tratado, sabia? Porque Não, mas eu falo, eu acho. porque eu sou filha de pastor, então assim, meus filhos são filhos também de pastores, meus sobrinhos são netos de pastores, então não deixa de ter uma sobrecarga maior. Então assim, e sempre são, né, você não pode ser quem você é, por quê? Porque você é filha do pastor, o filho do pastor, você é esposa do pastor, você não pode errar, viu? Mas o que vão falar de você? Porque você é o filho, você é a filha, você é o neto, a neta. Há uma geração, aquela coisa do peso do sacerdócio, da responsabilidade. E eu acho que isso tem enfadado muitos, assim, que não têm, assim, escutado, né, as coisas certas, né? E acaba que chega um momento que surta, né? Mete o pé mesmo, né? E aí é onde a gente vê, né?
muitos que estão desviados, é claro que nem todos são os motivos, mas muitos acabam parando, né? E não querendo a mesma vida, não. Essa vida do meu pai, da minha mãe, de pastor e não sei o que, eu não quero. Há muito esse sentimento de rejeição, né? Infelizmente. Que às vezes se fosse assim mais tratado, né? A parte emocional, a pessoa conseguiria administrar um pouco Fortalecer. mais, né? Fortalecer. Porque hoje em dia a gente está mais exposto, né? Para tudo. Hoje mesmo a gente está aqui numa rede social, né? E qualquer coisa que cai na rede hoje, já foi, né? Sim. Tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes uma palavra mal expressada, um trecho colocado erroneamente, né? Sim. E isso expõe pessoas, né? E acaba que isso pesa, não pesa, gente? Você não acha? Pesa muito, né? A gente, assim, no meio, como a Dani falou, na liderança em si, carrega um peso, né? Porque se eu parar, e aí? Quer dizer, o outro pode parar, mas eu não posso, Exato. né? Na questão familiar, questão de filho, eu vejo que o meu filho, ele carregou uma bagagem pesada, né? Então, mas você não pode fazer isso, você é filho de pastor. E vai ser pro resto da vida, né, Bíblia? Vai ser parte da vida. Papai falava, filho de pastor e o esposo de pastor não tem nome. Aqui em casa era assim, como que é o nome? São as filhas do pastor Augusto. As 5, quem que é? A do meio, a mais velha. Do lado mais velha, não tinha nome? Era as 5 filhas do pastor Augusto, então as filhas do pastor Augusto. Quem que é? A esposa do pastor Augusto, né? A mãe do Mateus, né? Ou então o filho da Terezinha. Nunca, da pastora Terezinha, né? Não tem nem nome, né? Não. Então, mas o peso vem, né? Vem. E aí a gente tem que lutar contra isso, para que ele tenha a identidade dele, que a identidade dele não seja distorcida, né, em Cristo, por causa disso, né? Por causa das pessoas, por causa dessas coisas que distorcem, né? E a gente sofre por causa disso, né? Porque a gente quer ver Cristo gerado neles, né? A gente quer ver Cristo E às vezes tem até pais que colocam muitas expectativas, né? Muitas. É assim, não, você vai ser o meu sucessor, a minha sucessora, vocês vão tomar o meu lugar, não, vocês estão sendo vistos, né? E é um peso que a gente acaba que leva para eles, né? Demorou para eu entender, para eu administrar isso, né? Até com os meninos, mas a gente entende que para eles é um peso muito grande. E de repente Deus tem algo totalmente diferente para eles. Né? Né? Não tem nada a ver, que não tem nada a ver com aquele ministério novo, é algo que ainda nem existe, que Deus está guardando para ele. E às vezes, né, por exemplo, pastores, líderes, grandes líderes, às vezes os filhos vão ser grandes médicos, grandes usados por Deus, advogados, ou empresários, ou a área que escolher, e que vai ser tão usado quanto, né, sem pegar no microfone, sem pegar um rebanho para cuidar, né? Ou não, pode ser sucessores, chamado, né? Cada questão chamado diferente. Das pessoas ao redor respeitar isso, né? E também pais, familiares, né? Não ter essa cobrança, esse peso, porque senão a cabeça do povo dá nó, gente. Aí por isso que todo mundo precisa de terapia. Mas eu acho difícil. Toda vez que a gente delega para o outro entender uma situação, a gente tem que entender. A gente tem que entender. Então, por isso que eu falo. Deus. A gente. Então, mas até que para nós entendamos isso. Aí leva show. Então, tem que ir pra terapia, minha amiga. Tem que ir pra terapia, senão eu vou ficar doido sem entender nada. Tipo assim, então eu tenho que ouvir as pessoas, né, e tudo mais. Porque se colocar na onde você acha que você deve estar é uma luta. Não é fácil. Mas a terapia posiciona você, né? Ela posiciona você, ela coloca você na posição ali que você precisa trabalhar. Porque às vezes a gente não enxerga a gente mesmo, né? Eu enxergo você, mas eu não me enxergo. E parece que não se acha, né? Não se vê, tipo... É um peso também quando as pessoas... Eu não sei por que puxei esse assunto, mas a gente já saiu totalmente do foco, mas já estamos aqui, né? Estamos falando de uma pastora, né? De bagagem. Mas eu vejo assim também que há uma... Por exemplo, uma comparação também, viu? Você vai ser um pastor tão bom quanto seu pai é, né? Você vai ser o cantor tão bom quanto seu pai é, sua mãe é, ou, né, querendo trazer a pessoa para ser um sucessor e ter sempre a comparação. Olha, você vai ser tão bom quanto. Isso, gente, pode ser que a liderança, né, vai fazer o pai e a mãe um grande trabalho, a pessoa vai fazer outro trabalho distinto, às vezes até mesmo dentro do segmento, mas uma coisa mais tranquila, quieta, porque Deus trabalha com a gente nos pequenos grupos, na unidade, no pouco a pouco, como também na multidão.
Então, assim, o comparativo também, eu acho que isso também, né, trabalhar isso também dentro das pessoas, isso é muito importante, né, pastora? Muito importante, porque assim, o filho, ele não é um projeto de uma realização daquilo que você não foi. E isso explica Olha, muita coisa, Isso. né? Porque assim, eu vejo o quanto, né, meu filho vai ser, o quanto meu filho isso ou aquilo. Você projeta no seu filho aquilo que você não foi. E isso é totalmente errado. Por quê? Porque eu já atendi casos, não um, mas vários, de pessoas que desenvolvem crise do pânico, que adoecem porque eles não conseguem, de repente eles são bons alunos até uma determinada fase, e aí o negócio começa a não ir, e eles se sentem, eu vou frustrar os planos do meu. Não corresponde, Não né? corresponde. Eu sinto mesmo muita pressão sobre isso. E eles travam. Aí eles adoecem. E desiste de tudo. Quando não desiste de tudo, desiste né? de tudo. Porque Aí é o perigo, né? não é? Eu não sou bom. Então, assim, nós precisamos entender que cada filho é um ser que Deus colocou ali para a gente acessar, mas não são nossos donos, nós não somos donos deles, né? Controlar a vida dos filhos. Nós não precisamos controlar, nós precisamos de confiança. Nós precisamos mostrar o caminho, mas nós não podemos determinar o caminho. São coisas assim que nós entendemos o que adoece. Mães possessivas, né, que não viveram, e a filha tem que viver aquilo que ela não viveu. Não, ela tem o seu caminho, ela tem, né, os seus sonhos, seus objetivos, não é uma cópia nossa, né? E a gente, assim, nem sempre, para mim, ser mãe não foi um mar de rosas, não é um mar de rosas, né? Mas a partir do momento que você começa a entender que você tem que mostrar o caminho, mas que você precisa deixar com que ele siga o caminho, né? Então, assim, não é fácil. O meu tá casado, mas nunca se deu bem na escola. E quem diria que ele, no momento determinado da vida dele, se voltaria para a medicina, né? Olha isso, né? Então, assim, eu só esperava que ele fosse bem-sucedido, que tivesse um bom emprego, e de repente todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas foram acontecendo, tá no 2º ano de medicina. Olha lá. E tá muito bem, tá feliz. Então, assim, mas eu projetei isso para ele, o pai dele projetou, não. Por quê? Porque a gente olhava e falou assim, Deus, que, né, pelo menos ele faça o que ele goste, que pelo menos ele seja bem-sucedido, né? Mas as coisas acontecem. Então, E ele se achou por ele mesmo, né? Tentou os caminhos dele, mas encontrou uma influência aí da namorada, é linda, Bárbara, beijo. Bárbara. Beijo, nossa Lisa. É linda. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Nós não somos donos de ninguém. E por que a mente humana, ela tem muitos mecanismos, né? O controlador, o que quer controlar tudo à sua volta, né? Por isso, o manipulador, o isso, aquilo, tudo vem do quê? Do ego que está doente, da parte psique, onde a trajetória de vida, né, deformou. Então, ele se tornou doente. Então, as igrejas, né, nós podemos olhar que na liderança existem muitas pessoas ali que têm, né, eu falo que geralmente a gente tem um pouquinho de narcisista, um pouquinho daquilo, mas precisa ser tratado, precisa ser observado, né, aquelas pessoas que a gente olha e vê no meio da igreja como o difícil, né? Precisa de cuidado. E são pessoas incríveis, né? Normalmente. Incríveis. São pessoas que somente precisam de ajuste, de orientação, coisas que não são acessíveis. De ajuda. A nós, porque de ajuda. Porque terapia. Deus. Aí Deus prepara essas pessoas, né? Que têm essa disponibilidade, essa vocação e tudo mais. E para que oriente, né? Eu creio que Deus tem levantado muitas pessoas, né? Nesse campo de hoje, né? Que hoje está sendo mais aberto, mais aceito, graças a Deus, porque os cristãos têm levado isso assim de uma forma que some, né? Com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós entendemos que é Deus, e abordamos, né? Aquilo que né, vocês abordam aquilo que aprendem, né? Do ser humano, né? E tudo mais. E ainda tem o toque, né, do Espírito Santo ali, que atua, que é uma coisa linda. Então, isso é maravilhoso de ver. Então, eu acredito que essas barreiras precisam ser
né, deixadas de lado. E quem quer fazer a parte... Imagina, eu falando em psiquiatra, gente. E hoje, quantos de líderes, né, pastor? Meu marido teve a crise de pânico. O Cícero teve crise de pânico por conta do início dele de depressão lá, de pressão alta. Então, por conta de ter pressão alta, ele já tinha tido cólica de rim, essas coisas. Então, assim, aquele negócio que a qualquer momento pode acontecer de dar. A qualquer momento ele começou, assim, a criar certo medo de sair sozinho, porque com medo de vai doer e eu tô sozinho e eu não sei o que eu vou fazer, né? Ah, e se eu tiver né, a pressão sobe de uma vez, ele dizia que passava muito mal. Então, ele começou a criar crise de pânico. Ele foi tratar com psiquiatra. E que ajudou muito. Foi muito legal, foi muito bom, foi muito natural. Mas antigamente era coisa de doido, né? Era uma... Ainda deve ser, né? Mas assim, não só. É muito amplo, né? Um pouquinho que a gente ouve vocês. Ainda dá vontade de ficar assim um tempão no tema que eu gosto. De que as pessoas abram a mente. Porque nós precisamos, né? Tem gente que fala, terapia vai lá na pia que tá cheio de louça para lavar que você vai fazer muita terapia. Também ajuda, né? Terapia, né? Também toda cheia lá para nós lavar a louça, tirar o estresse, é bom. Né? Quem não tem recurso, gente, aí fica a dica, né? Vai lá pra pia, começa a lavar lá e começa lá a falar com Jesus, você é o meu terapeuta, né? Que tem gente que não tem, né? Não tem condições. E tem muitas das vezes, né, que eu peço um help para minhas amigas, assim, que são, assim, estudadas da área e tal, e Deus usa muito. Pastora Terezinha, a Tati, uma bênção de Deus, muitas outras já me atenderam para poder socorrer pessoas que, por falta de recursos mesmo, né, pessoas pontuais, né, que hoje eu sei que tem, né, a prefeitura acho que tem, né, um lugar que podem procurar e tudo mais. Mas, assim, é a pessoa da confiança, a pessoa que conhece de Jesus, que sabe falar a língua que você sabe que ela pode esperar ouvir, entendeu? Então, assim, tudo isso, né, é um contexto que precisa, né, ser aceito, né? E outra coisa também, as igrejas, ainda bem, graças a Deus, né, que tá caindo um pouco esse preconceito. Então, você pode buscar um aconselhamento pastoral, muitos pastores já estão... indo para se equipando, né? Se preparando, estudando. Isso é tão importante? É super importante, porque daí ele tem aquela coisa de poder fazer algo mais direcionado, dar uma orientação mais direcionada, um aconselhamento mais profundo, porque nem tudo é o Espírito, né, identificar ali, porque a pessoa que realmente está precisando, não vai ser por falta de recurso financeiro que ela não vai ser tratada, não é? Eu creio que se ela chegar... Amém. Para qualquer um de nós, né? Para qualquer um de uma igreja, que ela chegar realmente precisando daquilo, eu tenho certeza que ela vai ser direcionada. É orar e pedir para Deus direcionar. Deus dá a direção, vai colocar um profissional na mão dela, na frente dela, diante dela, para ela ser tratada, porque a gente não deve frear nessa situação financeira, que Deus que é dono do ouro e da prata. Se ele quiser colocar o melhor psicanalista na frente de alguém que não tem R$1 para pagar, ele vai fazer. Sim. O importante é que a pessoa identifique. Não pôr os limites, né? No cuidado de Deus, né? Não tem. E se Deus, a ciência é dele. Ele criou a ciência. Não tem nada que a gente tenha criado que Deus não tenha feito antes, né? Então ele criou a ciência. Então ele está nesse tempo, que é um tempo difícil, gente. Nós estamos passando, olha quantas pessoas... O Covid, tanta coisa. Mexeu com as emoções de muita gente, né? As pessoas estão doentes. Olha a quantidade de gente a ser tratada. Gente de igreja, gente fora da igreja. Sim. Gente que Deus quer tocar, que não tá indo, que já foi de igreja e não é mais, né? Que saiu machucado. Tem muita gente precisando, né? Por isso que Deus está mostrando, tá abrindo a cabeça do corpo pastoral, das igrejas, está trazendo isso... uma aceitação maior. Uma aceitação maior, né? Que a mente humana não é fácil, né, pastora? Você que é estudiosa disso. Na verdade, a mente humana como eu falei, é um campo armado, né? Então, os pensamentos, né? Nós precisamos identificar, né? Identificar o porquê daquilo, né? Muitas vezes uma crise, né, de ansiedade, por que ela acontece? Por que o gatilho de uma crise de ansiedade? Por causa do pensamento,
Você pensou tanto em algo, você, né, pensou, não, vou passar mal, você acaba passando mal. Por quê? Porque você pensou muito em passar mal, né? A Dani lembrou sobre a pastor Cícero teve crise do pânico. Eu tive quando eu estava prestes a casar. Foi meu primeiro impasse, minha primeira experiência. Eu trabalhei 7 anos de empregada doméstica nessa minha ida, sabe? Eu sempre ia parar na casa do outro, e sempre em trabalhos assim. Ou era babá, ou era... E no último que eu vim do Paraná para cá, eu fui trabalhar na casa de 2 médicos. E ali eu trabalhei 7 anos. 7 anos. Eu saía às 5 da tarde, ia para a escola, voltava dentro de um quartinho. Um quartinho onde não tinha televisão, não tinha nada. Tinha uma mesinha ali, um cesto de roupa e um lugar de tralha e um colchão em cima de um negócio lá que nem cama era. 7 anos. Aí eu conheci o bonitão. Mas eu continuei estudando. Aí o que aconteceu? Quando eu saí de lá, né, esses 2 médicos me ajudaram muito, foram bênçãos na minha vida. E ele me arrumou um emprego, né, no hospital que ele trabalhava. Comecei a trabalhar, trabalhei por um período lá, e aí o hospital ia precisar mandar, não só eu, como mais pessoas embora, e eu recebi uma ligação que eu ia ser mandada embora, com uma amiga minha no orelhão. Liga pra mim, eu fui lá no orelhão ligar. Nós vamos ser mandados embora. Eu voltei com o coração disparado. Mexeu comigo, e a partir dali eu desenvolvi a crise do pânico. Sabe que um dia eu tava lá descascando uma batata, a batata começou a pular da minha mão. Eu falei, meu Deus, vou morrer. E eu morava no sítio, indo pra Salto Ibirapuera, o sítio dos meus pais ali. Socorro! Quem que aparecia pro socorro? Apareceu, daí eu vim, fui pro hospital, fiquei lá no pronto atendimento. É doença do coração, é isso e aquilo. Aí comecei a enfrentar. E aí eu comecei a enfrentar a crise do pânico. Aí casei. Aí quando eu casei, conheci Jesus antes de casar. E eu falava, nossa, agora que eu tenho tudo que eu quero, agora que eu não vou morar em quartinho nenhum mais, eu vou ficar doente. Aí um dia eu falei pra Deus, Deus, assim eu não quero viver. E foi num acampamento que o pastor vinha, passava de lá pra cá, de lá pra cá. E ele disse que fez a mesma oração, fale, Catere, hoje, fale. E nesse acampamento, esse pastor muito avivado veio e falou, levanta-te, porque Deus quer te ver em pé. E naquela época, orou, falou, fiquei uma semana atordoado, mas ainda tive sintomas. E os sintomas demoraram muito para passar. Foram anos de busca dessa cura. Então, tudo isso foi por quê? Porque existia um passado, existia uma história, existia uma dor, né? Você morar dentro de uma casa onde ele tinha 3 filhos, né? As 2 meninas eram minha cara, mas eu não podia. Eu chegava da escola, eu tinha vergonha de abrir a porta para pegar as coisas para comer e dormir com fome. Entendeu? Então, assim, o que isso gera em você? E eu tô falando para pessoas assim. Eu tô falando para pessoas que sofrem. Então, a minha história foi uma história muito sofrida. Mas eu não faço dela hoje, né, vitimismo, não. Eu conto porque eu sei que tem pessoas que precisam tornar-se donas de si próprio. O amor. Como que você vai amar? Né? A palavra diz assim, ame, né, ao seu próximo como a ti mesmo. Olha o confronto dessa palavra. Ame, né, ao seu próximo como a ti mesmo. Mas se você não ama você, como você vai amar o próximo? Que amor distorcido é esse? Né? Então, o primeiro investimento na cura é amar você. É ser o seu admirador, é colocar projetos em você. Eu dou conta, eu vou conseguir, eu tenho uma estratégia que eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Então, é sobre isso, entendeu? Então, ao longo da vida, a gente adoece. Chega uma hora que a conta vem. E quando essa conta vem, você tem que pagar o boleto, não tem? Tem. Então, mas existe um Deus que pagou o boleto por nós. Amém. E através desse boleto pago, o sangue de Jesus nos ajuda. Aleluia. Junta tudo, junta os médicos, junta, né, a terapia, a medicação. É uma fase, vai passar. Você não precisa ficar dependente daquilo, não. Né? Mas vai passar. Só que depende de nós. Nós precisamos ser nossos amigos.
Nós precisamos entender que o pior inimigo está dentro de nós, nos nossos pensamentos, no nosso julgamento sobre nós. Então, o que a gente viveu no passado ganha ressignificação, ressignificado. O que é isso? Eu preciso falar das coisas que eu passei, né? Para que eu possa encontrar um significado novo. E eu encontrando significado novo, eu vou encontrando vida, eu vou encontrando força, eu vou encontrando expectativa, mas não nas pessoas. Já sofri muito por causa de expectativa em pessoas, em coisas. Não, expectativa em Deus e naquilo que você pode mudar em você. Então, traga um novo sentido para sua vida, busque um novo sentido para sua vida, né? Que eu sei que existe e é possível. Que lindo. Maravilhoso, que mensagem maravilhosa. Amo ouvir minha amiga. Como aprendo, absorvo, eu amo. Coisa linda. E você tocou no assunto maravilhoso, que é isso. A gente fecha com esse final aí que você deu, que foi lindo, dizendo: ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Se olhe no espelho e diga: eu preciso me amar. Peça a Jesus, né, para te dar força suficiente para não desistir, olhar para você, para dentro de você e dizer: eu preciso me amar, eu quero me amar, eu devo me amar, para que todas as outras coisas fiquem um pouco mais leves. Eu acho que tem que partir daí, né, pastora? Porque a pessoa se aceitando ou tentando se amar e buscar algo dentro dela, eu acho que as coisas começam a ter uma clareza, uma leveza, não é maior. O amor por si, né? Lógico que a gente tem que nos amar acima de qualquer coisa, do defeito, daquilo que você não gosta, né? Mas eu me amo, né? Eu tenho Sempre vão ter coisas para melhorar, mas não impede de você olhar para você e como você estar e dizer: eu me amo, mas eu posso ser melhor, né? Vai muito mais além, porque tem pessoas que eu atendo que não conseguem olhar no espelho. E eu preciso, através de técnica, ajudar ela. Olhe lá, você, se enxergue, é você, não é o outro. Porque eu tenho que entender que na minha roda eu sou responsável pela minha vida, pelas minhas ações, pelo que eu falo, pelo que eu faço, pelo que eu digo, pelo que eu sou. A partir do momento que eu saio dessa roda, eu vou para a roda do outro. E o mundo do outro não é lugar habitável para você, entenda isso. O que o outro faz, o que o outro diz, o que o outro é, não é o seu mundo habitável. Ok, gente? Que lindo, que lindo, que lindo, lindo. Pastora, queria te convidar a passar uma mensagem do seu coração, algo que essa mesa aqui tenha trazido, que o Senhor tenha trazido a sua lembrança aí para você olhar para nossas amigas que estão aqui nos assistindo, mandar uma mensagem para elas, para essas que estão aí com a saúde emocional abalada, tantas coisas, tantas perdas, né? Tantas situações que a gente está vivendo, né? Sim. Mas manda uma mensagem para ela, só. Mando, vamos lá. Eu quero dizer para você: busque a transformação da sua mente. Que você possa, não sei o momento que você está enfrentando, mas busque a transformação da sua mente. Porque se você transformar o seu modo de pensar, o seu modo de ver, você vai conseguir levar para dentro de você uma transformação verdadeira. Seja verdadeiro com você mesmo. Não espere que as pessoas sejam verdadeiras com você para que você se ofenda, mas viva a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E busque a transformação de Romanos 12:2, né? Que fala que nós temos que transformar a nossa mente. Então, olha aí o nosso psicólogo Jesus nos ensinando que tudo começa pela transformação da nossa mente. E é aí que as coisas vão começar a acontecer. E eu quero dizer para você, né, vestida com essa camisa hoje, eu quero passar para você, através do amor de Cristo, nós podemos entender muitas coisas e muitos benefícios que Ele traz para nós, né? O seu sangue derramado, a vida em abundância, a eternidade e viver em paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar seu coração, possa guardar a tua alma e que você possa entender que você é especial para Jesus, que Jesus te ama e que nós aqui, amigas de fé, né, estamos juntas com vocês e que precisar de nós, estamos aqui. Uau, que lindo! Maravilhoso. E falando em amigas de fé, e agora eu encerro mesmo, tá? Prometo. A perguntinha:
Para você, pastora, líder, né, que tem uma igreja incrível, linda, já constituída, abençoada, ouviu falar das amigas de fé, através da Sol, eu te amo, obrigada por lembrar, né, da sua pastora quando me conheceu e que foi a ponte para isso tudo. E hoje você vê o nosso movimento, nós não somos igreja, somos um movimento e nós estamos assim, né, avançando com a bondade de Deus. E hoje eu tenho alegria, né? Nós temos o prazer de ter você como equipe, né? Que pra gente é bênção demais. Uma mulher, né, com capacidades de Deus, porque cada uma temos, né? Todas nós temos, mas as suas veio para agregar, né? E também dentro do conhecimento aí também da psicanálise, do seu pastoreio, de ministério. Como que pastora Terezinha vê um movimento Amigas de Fé, o que foi para você, o que tem sido... E deixa aí pra gente aí esse recadinho e pode ser bem sincerona. Qualquer coisa a gente pede pra cortar. Mas, sim, olha lá, não cortar nada, não. Então, né, como a Dani mencionou, né, um dia a Solange falou, você precisa conhecer a Dani. A Dani pregou lá na igreja da pastora Márcia, você vai amar ela, tal, né? E aí foi que a Dani, eu não lembro bem a ordem, sabe? Mas a Dani foi pregar na igreja. E aí a Dani estava fazendo ainda... antes da pandemia, alguns trabalhos, e eu participei do tribunal, né? É isso, você no tribunal, Tribunal da Justiça Divina. Uau! E você acredita que eu ganhei, né, aquela chave lá? Verdade, foi teve dado. um significado muito grande para mim, só que eu martelinho. E ganhei a Bíblia também, então foram 2 que eu fui. E quando eu estive lá, eu falei, eu vou ser amiga dessa pessoa. Essa pessoa, eu vou. E assim, eu amei a Dani desde o momento que eu a vi. Porque assim, quando a Dani fala que o ministério pastoral é solitário mesmo, sabe? A gente tem amigos, a gente tem, né? Mas assim, existe uma lacuna, sabe? E assim, eu encontrei uma amiga, realmente. E aí, após isso, eu falei, Dani, eu precisava conversar com você. Daí ela abriu, eu fui lá no galpão, né? A gente sentou, conversou, eu falei, eu queria caminhar com você, Dani. Delícia. Né, Dani? E aí a gente começou a caminhar junto, e aí veio a pandemia, né? E depois a gente retornou. Então, assim, a minha chegada foi desse jeito, mas eu no meu coração, ó, acho que é uma característica, né? Eu tinha certeza que eu cheguei porque eu queria realmente ficar, e porque eu gosto muito de aprender. E Amigas de Fé, para mim, é aprender, eu aprendo com a Dani. Né? Eu falo isso, pastor. É uma troca, é que gostoso. Eu falo, eu gosto porque eu aprendo, eu gosto porque a gente está ali em comunhão, eu gosto porque tem verdade, eu gosto porque nós somos realmente amigas, e eu gosto porque faz bem. Eu saio dali renovada, eu tenho estratégias, às vezes no meio de uma palavra, no meio de... Deus me dá algo e ali dali eu já caminho, eu já começo a ter ideias e vou movimentando. Então, Amigas de Fé, isso faz a diferença, porque nós estamos no meio onde as igrejas, elas querem ser igrejas, só elas. Independente. Elas fazem divisão para ser igreja, para ser a igreja delas, mas... Já deixou de ser igreja aí, né? Já deixou de ser igreja. Mas Amigas de Fé veio isso. Então eu vejo assim que a Fátima tá lá, a outra tá ali, a outra tá ali, mas quando a gente se une, a gente tem um objetivo. E a Dani tem pautado isso, quando você tiver trabalho na sua igreja, dedique-se lá na sua igreja. Então, a essência que a Dani passa para esse trabalho é muito forte, ela não gera competitividade, não gera malefícios. Então, ela tem uma liderança sadia. Então, por isso que eu tô ali, por isso que Amigas de Fé faz a diferença na minha vida. Então, assim, eu não tendo compromisso na minha igreja, eu tô lá com a Dani e pretendo continuar, e meu marido me abençoa, né? Porque ele é o líder da igreja e eu tô sobre a bênção dele. Que delícia! Ai, obrigada, Jesus! Aí, obrigada, né, a Sol, que foi o vínculo aí mesmo para que essa amizade acontecesse. Mas, e tinha um propósito, né? E eu vejo assim, a gente é muito, eu e a Dani, a gente tem umas coisas assim, muito
muito semelhantes. A gente tem umas coisas bem semelhantes, né? Não só comigo, mas Até a falta do parafuso também. É bem semelhante. Eu descobri que eu tenho mais uma também, que o tico e o teco, assim, é meio lesado. Eu cuidei lá. Então eu falei, ai, Deus, obrigada. Não estou só. mas Não estou só. a gente vai se ajustando. Hoje eu já vejo uma Dani diferente de quando nós começamos. Verdade. Aquela Dani que falava, deixa rolar, deixa não sei o que. Agora ela já tá preocupada, né? Não, como assim, né? Como assim? Eu tô aprendendo. Então, Estão colocando cordas em mim, mas eu estou amando, porque eu estou aprendendo a me policiar. então, A pessoa é muito intensa, né? Então, tem coisas que a gente tem que dar ter as amigas assim para segurar a gente. e isso é o essencial, aprender. É Nós isso mesmo. precisamos Todo aprender. mundo tem que Tenho ouvido muito sobre ter um coração Ensinável. Isso, E um coração ensinável. ensinável. Por quê? Porque o homem ele vai se tornando tão independente que ele quer ser igual a Deus, ou que quer ser maior que Deus, né? Então, assim, eu não faço parte muito desse mundo, entendeu? Então, eu sou mais assim, entendeu? Tô aprendendo a usar mais tênis, né? Ai, que A se delícia. jogar mais, né? Assim, Mais uma recruta para o Clube do Tênis, aleluia! Oh, benção! Mas é isso, amigas de fé, pra mim é isso. Que delícia, obrigada, amiga. Muito gostoso ouvir, né? O lado de lá, né? E assim, com essa verdade, com essa graça, né? Que Deus dá pra tua vida. E a gente olha pra pastora Terezinha e a gente fala assim, é uma menina, né? É uma moleca. Ai, E ela é de alegria, né? De espontânea, de você ser uma pessoa assim, quando você precisa ser a pastora Terezinha, pastora mesmo, você é, né? Já vi que você, né, sempre se colocou e quando você quer, assim, ser a pastora Terezinha do se joga, você se joga mesmo e aquela alegria. Então, isso é muito legal, de você não deixar a tua essência por conta daquilo que você carrega como título, né? E eu acho isso muito legal. Então, você carrega tudo isso e traz isso para nós, né? A gente tem as pastoras na equipe e é legal porque não tem aquele negócio, é uma pastora. Não, é nossa amiga pastora. Antes de ser a pastora, é nossa amiga. Aí vem a pastora, vem a psicanalista, né? Isso é muito legal. tudo junto misturado. Nossa, junto É misturado, é muito bom demais. Então, obrigada, viu, de você primeiro confiar, acreditar, né? Você é o pastor Milton que tá aí com a gente e que desde o princípio, né? Sempre foi, assim, uma bênção para o meu ministério, né? A época que nós nos conhecemos, vocês sempre foram, assim, muito de corações abertos, né? E isso é maravilhoso, porque o nosso trabalho precisa de pessoas que acreditem, né? E, assim, vocês confiaram sem conhecer e abraçaram. E hoje a gente caminha, né, tanto tempo e o impacto teve um grande impulso, muita coisa mudou. A semana passada ou retrasada, um dos meninos que aceitou Jesus dentro da MEP, só que na antiga, e que é o Feijão, ele, até o ex-ateu, a família dele hoje está toda na igreja, ele não tocava, hoje toca, ele é um menino, ministro de louvor, ele estava no teu altar, tocando e dizendo, e ele colocou um post, né, e lembrar que é gratidão a Deus, algo assim, que foi nesse altar, né, não tinha sido nessa igreja, foi na outra, mas dentro desse ministério, eu estava do lado de lá, né, no público, e sem acreditar em Deus e não saber quem ele era, mas você pôde abrir as portas para estarmos ali, aquele trabalho acontecer, e eu me lembro nitidamente do dia que ele aceitou Jesus, e a galera foi para cima dele chorando, e esse menino nunca mais parou, e ainda falei para ele, quem diria que hoje ele estava no teu altar, né, Eu nem sabia. tocando e cantando, foi um dos que tocou e cantou junto com a pastora Tamara no trabalho de mulheres. Então eu falo, uau! Então assim, eu posso me alegrar porque Deus tem apresentado pessoas, né, de confiança, de caráter, de responsabilidade. Tem uma igreja linda, aquela mulherada de todas elas, as pastoras, as que cuidam, todas da igreja MEP, todos, né, são muito amorosos. Isso é o reflexo de vocês, de quem vocês são, o que vocês carregam. A simplicidade de Cristo é revelada em vocês, no amor que vocês transbordam. Então, assim, isso é muito bom, porque a gente quer estar junto de pessoas assim, que derrame o amor de Jesus com a simplicidade que ele é, sem complicar. É um Jesus descomplicado. Simples, puro, leve, né? E a gente sempre se comunica, eu e meu marido, né? Às vezes a gente dá essa falinha.
A gente é falho, mas nós somos picareta. Não somos picareta. Isso é uma filosofia. Que delícia, foi muito bom, pastora, ter você aqui, Obrigada. teu sim, ter aceito estar. Pastor Milton, que não está aqui nas câmeras, mas está ali, né, ao lado do Bruno, nos assessorando, ele está intercedendo para a gente Acabar terminar, porque ele, né, tá ali já quase 2 horas. Mas gratidão, pastor, pela pessoa que, né, você é uma pessoa incrível também, o pastor. Deixa um beijo para o Matheus, um beijo para a Bárbara, essa família linda que nós amamos, confiamos e agradecemos a Deus, porque Deus dá presentes em forma de gente e a gente caminha junto, né? Obrigada, viu? Te amo. Eu também amo vocês. Obrigada de coração. Obrigada, foi uma honra, foi muito bom. Que delícia de Nem viu o tempo A passar. gente nem viu o tempo passar. Foi muito bom. Aprendi muito, pastora. Tivemos uma sessão aqui, né, Dani? Isso, nossa, uma terapia que Tivemos acabou uma de levar, Kiara. E que Deus te abençoe infinitamente, viu? Amém. Foi uma bênção, foi muito bom, né, Dani? É, foi sim. E a gente espera compartilhar muito mais disso, né? Amém. E lembrando, né, minha amiga de aqui. fé, que no dia 29 nós temos o quê? Para quem não pegou no começo, Ai, o nosso trabalho que vai acontecer, vocês vão ver pelas redes sociais, já está o local preparado, a gente já está alinhando agora detalhes, horário e tudo mais. Incrível. Vai ser incrível e nós já temos o tema, ao cheiro das águas. Meu Deus. Gente, segura o coração para esse dia e vá soltar ele lá com tudo, porque vai ser demais. É verdade. Já garanta aí o seu dia, logo mais já vai estar aberta as inscrições para que você possa correr e fazer lá. E a Ana com a Cíntia tem trabalhado arduamente para isso acontecer e vai ser um tempo lindo em Deus. Então, nosso culto de inverno, 29 de julho, não marque nada. Fale, reserva não, isso, maridão, é o seguinte, vai passear com as crianças que estão de férias, tira um tempo com a mamãe, manda ele passear com a sogra, né? Meu marido gosta de passear com a sogra. Mamãe ama um passeio. Vai almoçar com a sogra, que coisa boa, né? Então, deixa esse tempo reservado para que você possa estar lá conosco e vai ser demais. E a Cíntia vai finalizar falando sobre o nosso retiro, para quem não pegou. Quem não pegou, Que a nós gente temos segue. nosso retiro, já estão abertas as inscrições. Só entrar lá no Instagram, Ministério Amigas de Fé. Lá tem o link para inscrição para o retiro. Já começou. Ontem já foi. Deu já a abertura ontem, oficial. Oficial ontem. Tem poucas vagas, gente, poucas mesmo. A gente acabou de ter um evento no dia 15 agora de abril e quase, sim, muita gente que estava lá já está interessada, já está mandando mensagem pra gente, querendo reservar. Então, Acelera. né, porque é quase o mesmo número de pessoas que estavam Sim. no evento. Então, Tem que acelerar. tem que acelerar e vai ser muito, muito bom. Vai ser muito bom. Sítio Porteira Branca. É lindo, né? Dia 8, 9 e 10 de setembro, é feriado, né? É feriado de 7 de setembro. Aí nós vamos pro dia 8, 9 e 10. Nós vamos pro dia 8, 9 e 10, tá? E é feriado prolongado, né, Dani? É. Isso que a gente vai para essas datas. Curta muito a família dia 7, porque no dia 8, 9 e 10 tem algo muito lindo para você. Lá no Instagram tem lá o site que foi preparado com muito carinho. Ali tem as fotos, tá? Do local, que é muito lindo. Entra lá, vê e já vai sonhando com esse dia que vai ser uma benção. Amém. E eu tenho o último também convite para fazer, que no dia 27 ou 29 de maio, só esqueci a data aqui, vê se você consegue achar aqui para mim. 27 ou 29 de maio, nós vamos ter, que é o último sábado agora de maio, nós vamos ter um encontro onde eu vou estar fazendo uma participação e vai ser maravilhoso, o trabalho vai acontecer. Eu vou colocar todas as informações lá no meu Insta, vou pedir também para pôr no das Amigas de Fé, porque agora me sumiu aqui as informações, porque a Dani é assim mesmo, tá? É de última hora, a gente esquece mesmo, mas tá tudo bem. Você vai entrar lá, o tema é A Mesa com o Rei. E você vai amar, porque vai ser maravilhoso, tá? Você é filha escolhida, filha amada, nós vamos tratar ali uns temas bem direcionados que Deus trouxe ao coração de uma grande amiga, Angelita, Ariane, e tem lá toda uma equipe trabalhando, e você não fique fora disso, tá sendo vendidos convites, uma cantora que é conhecida, que é uma bênção, muito usada, estará presente também,
Mas para que você tenha todas as informações, para que eu não corra o risco de falar nada que eu esqueça, vá na minha página do Instagram, Daniela Lemos, ou lá das Amigas de Fé, porque nós estaremos colocando lá, e corra fazer a sua inscrição, porque vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Tive ontem reunião e, gente, vale a pena. Então é isso. Acabou. Ah, que pena. Acabou. Que triste, né? Nós não rodamos nem 2 horas aqui pro Bruno. Dar trabalho para ele. É. A gente pode ficar mais uns 10 minutos, vou dar 2 horas, né? Agradecemos Bruno da Difu e toda aqui a galera da Difu. Vocês são bênção demais. Você que não conhece, venha conhecer, porque vale a pena. São pessoas muito profissionais, trabalho maravilhoso. E vale muito, né? Tá aqui. A gente se sente em casa. A gente se sente em casa. É muito família, né? Que Deus abençoe. Obrigada a toda a Difu. E também a nossa distribuidora Lemos, gente. Para quem não sabe, distribuidora Lemos é uma empresa dos meus meninos, dos meus filhos, né? De descartáveis. Se você precisa aí de descartáveis para sua empresa, para os seus negócios aí, para o dia a dia, né, as férias com as crianças, suja muita coisa, liga para a Lemos Distribuidora, que ela providenciou uma caixa grande de copo descartável, que é uma beleza, né, amigas? Que tem a igreja pequena, olha que benção. Enfim, você pode entrar lá no nosso Instagram, Lemos Distribuidora, Fernando Eduardo ou a minha linda nora Beatriz estará atendendo vocês. Então, venha e faz aí o seu pedido, que vale a pena. É uma benção. São os nossos patrocinadores aqui. E também da Lemos Ateliê, gente. A Lemos Ateliê, muitas das amigas, companheiras já tiveram em mãos produtos da Lemos Ateliê. Tivemos na nossa loja, né, das Amigas de Fé. Se você quer conhecer um pouquinho mais, dar um presente especial para o Dia das Mães, procure lá pelo Instagram, Lemos Ateliê das Artes. Fale com a gente pelo direct que nós vamos te atender. Tem cartonagem, tem MDF, tem crochê, tem as minhas artes lá, porque eu também... eu não sou artesã, eu sou arteira, faço umas coisas lá e são coisas para abençoar também a nossa casa. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, Lemos Ateliê das Artes, e deixo beijo grande para minha mãe e também para as minhas irmãs companheiras. Amo vocês. E nós finalizamos aqui. Tem mais beijo para dar? Porque senão a gente acaba aqui mesmo. Que a gente se empolga, é assim que acontece. Manda beijo pro meu filho, pro meu marido. Isso aí, vamos lá. Aproveitar, deixa. Deus abençoe, viu? Amiga, aqui ó. Mais um fechamento com grande sucesso. Amiga de Fé, nós despedimos aqui. Se você foi dia 15, coloca lá nos nossos comentários o que foi, como foi. Se você gostou desse podcast, coloque também nos comentários. Procure saber mais. Acompanhe a pastora, psicanalista Terezinha Feitosa. Tá assim lá? Psi Terezinha. Psi Terezinha, e você vai ser muito abençoada. E caso não ache ela, procure a gente pelo direct, que a gente encaminha você até ela e vai ser benção. Deus abençoe mais uma vez. Fiquem com Jesus. Beijo.